Tem muita gente no meio nosso da esquerda que fala, ai, que saudade de conviver com o PSDB. Era uma relação um pouco mais respeitosa. Aqui tem uma distinção, porque a hostilidade com que se vê na política hoje é de querer eliminar o outro, quer dizer, o outro, o diferente, tem que morrer. Ele não pode existir. Isso não é bom para um ambiente democrático. Na semana passada eu chamei a atenção até de um deputado, eu falei, tudo que você está dizendo aí, quem fez? Ah, foi o ministro Alexandre. E o ministro Alexandre está em qual governo? Ah, do Lula. Falei, dói de falar Lula, né? O que nós vimos foi um verdadeiro desastre por parte de Zema em colocar a base dele em choque para votar algo que ele mesmo veio a público dizer que a melhor proposta é a do Pacheco. Ele não reconhece que foi em Pimentel que ele conseguiu aquela liminar. Ele ficou esses anos surfando na onda, não quer pagar, caloteiro, e agora ele quer pegar esse desgaste. Mas pode a capital, por exemplo, ter uma disputa no segundo turno entre quem é meio Bolsonaro e outro que é mais Bolsonaro ainda. Se a gente vai notando o perfil dos presidentes da Câmara nos últimos anos, a gente vai vendo que cada um vai ampliando ainda mais o seu poder, e agora sobre o orçamento. Então a habilidade de Lula para governar diante de uma oposição ou de uma chantagem grande que promove hoje a Câmara, correndo risco, por exemplo, de haver um impeachment. O mesmo cenário que existia para Dilma, que queira ou não queira, foi uma cassação política, está mais que provada, portanto, é um golpe. O Lula poderia sofrer. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o vice-líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Leleco Pimentel do PT. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política. Muito bom dia. Gratidão novamente aqui, a companhia de vocês e a notícia que chega também em primeira mão aos ouvintes da 91.7 FM. Bom dia, deputado. Bom dia, Thalita. Deputado, vamos começar a nossa conversa. Eu quero começar estendendo aqui um papo que começamos antes de começar a nossa entrevista, para falar sobre eleições de maneira geral. Nós tivemos na semana passada uma discussão bastante importante sobre o quanto a polarização, que durante boa parte dos mais de 20 anos da democratização brasileira, fez com que PT e PSDB dividissem boa parte das disputas nas capitais, nos governos de estado, com a existência ali de uma terceira via, como funcionava o MDB e, no máximo, isso como um grande centro brasileiro. Esse cenário para esse ano está colocando o PT e talvez o PL como uma legenda que seja talvez o antagonismo colocado do ponto de vista eleitoral, de musculatura partidária. É de fato o grande adversário que o PT tem nacionalmente, localmente, para as eleições de 2024 na avaliação do PT? Esta ciência política, né? Que ela é a observação nos últimos tempos do comportamento dos partidos políticos. E, de fato, as cláusulas de barreira que aconteceram, elas diminuíram o número de partidos, alguns dentro desta proposta de fusão, outros como nós, que fizemos uma federação de partidos. Isso tudo, claro que colocou um espectro, né? De uma direita ou de uma extrema direita em relação ao centro-esquerda e à extrema esquerda, né? Poderíamos pensar assim que a gente teria essas quatro posições e partidos que estão ali dentro desse espectro. Então veja, se o revanchismo das eleições presidenciais em relação a Bolsonaro e Lula é uma realidade nas capitais, a gente também nota que pelo interior muita gente está posicionada no partido de Bolsonaro, que teve uma proibição de coligação com o Partido dos Trabalhadores ou com qualquer partido de esquerda. Esse debate está bem intenso para aqueles que hoje acreditam que não se deva ter esse comportamento mais geral. Mas eu diria que se a gente tem hoje algo que ainda é para nós o universo dessa disputa, seria aqueles que se posicionaram em favor daquele golpe de 8 de janeiro. E aí nós temos o bolsonarismo bem à frente. Na capital, em Belo Horizonte, nós temos numa disputa o Bruno Engler numa posição e nós temos Rogério Correia e Duda, que estariam mais posicionados à esquerda. No entanto, o fogo no parquinho está acontecendo
é exatamente onde está um ex-bolsonarista, poderia dizer assim, o Zema, junto com o Calil, que eles consideram petista. E, na verdade, nós sabemos aqui que não é bem assim essa história. Deputado, a gente sempre fala dessa polarização, né? No cenário ideal, é o que todo mundo diz, é que as pessoas deveriam deixar essa polarização para tentar fazer uma boa escolha para Belo Horizonte, para cidades nessas eleições municipais. Você acredita mesmo que a gente vai chegar no momento em que essa polarização ela vai deixar de existir? Não. E acho que não é nem salutar para a política que a gente tenha, vamos pensar assim, uma paisagem como se fosse uma monocultura. Nós temos uma diversidade cultural de partidos e nós temos partidos que se posicionam de forma diferente. Veja, se nós tivermos hoje o debate desta construção desse rodominério, quais os partidos que estão se posicionando a favor desta construção? No caso da mineração na Serra do Curral, quais os partidos que estão se posicionando a favor dessa mineração que tira o direito da água, que tira também toda a condição desta paisagem cultural e que a mineração, claro, vai avançando. Então nós não temos aqui apenas uma questão de polarização. Nós temos aqui candidatos que se posicionam com pensamentos antagônicos, e isso na política é salutar, porque o eleitor ele vai ter que optar por aquilo que ele mais acredita e aquele que o convence de fato da sua tese, da defesa nas eleições. A gente tem visto no interior do estado de Minas Gerais, como aconteceu em outras eleições, mas numa proporção diferente, algumas relações políticas que têm colocado o PT e PSDB em algumas cidades com algum tipo de aliança. Eu posso citar, por exemplo, a cidade de Divinópolis. Tem lá uma candidata do PSD, tem um grupo rival que está ali com o Partido Novo, com o PL, com outras forças políticas, mas nesse campo em que reúne federações, etc., você tem ali PT e PSDB colocados na mesma mesa e defendendo um projeto político em conjunto. Existe alguma maneira de um diálogo ser mais aprofundado entre PT e PSDB, ou estamos falando de uma circunstância que é meramente específica das eleições municipais, deputado? As eleições municipais, elas colocam candidatos distribuídos, apesar de ter tido, pelo menos nas candidaturas masculinas, uma redução de 100%. Veja, você tinha antes chapas que poderiam lançar 150%, 200% das vagas das câmaras. Hoje é 100%, é aquele resultado mais um. Então, no caso de Divinópolis, há ali uma polarização que hoje é feita com os Azevedo, não é? Desde o senador, o irmão que é deputado, o outro que é prefeito, e eles são uma raiz bolsonarista e que, claro, demonstraria, talvez, nesta cidade, uma cópia do que há nas capitais. Mas não é normal e natural esta polarização nos outros espaços. Tem muita gente no meio nosso da esquerda que fala, ai, que saudade de conviver com o PSDB. Quando a gente era adversário direto de Aécio e continuamos sendo. Era mais fácil? Era uma relação um pouco mais respeitosa. Aqui tem uma distinção, porque a hostilidade com que se vê na política hoje de querer eliminar o outro, quer dizer, o outro, o diferente, tem que morrer. Ele não pode existir. Isso não é bom para um ambiente democrático. Aqui tem, para nós, um marco fundamental do que nós esperamos que acabe na política. Porque o outro pensa diferente, porque está em outro partido, ele não precisa necessariamente morrer. Ele tem que ser derrotado nas urnas. É assim que a gente acredita no ambiente democrático. Então, pelo interior, PSDB com o Partido dos Trabalhadores ou com a Federação, está mais comum. O que não está comum hoje é quando você nota que o resultado e a memória das eleições de quem apoiou Bolsonaro nas últimas eleições, é claro que a gente combate isto com argumentos sólidos, né? Nós tivemos a negação da vacina, nós tivemos a negação do Estado para os mais pobres, e é esta relação direta que a gente quer. Enquanto Lula retoma políticas públicas, a gente tem ainda prefeitos que negam a existência do próprio Lula. Dizem, olha, Minha Casa Minha Vida aqui, quem trouxe foi o deputado fulano, aqui o Mais Médico, esses médicos aqui, foi uma intervenção minha com o ministro tal, geralmente. E em Minas Gerais está tendo também um comportamento, eu mesmo na Assembleia tenho visto,
deputados que estão ligados à Zema, o tempo inteiro dizendo de conquistas do governo Lula, mas nunca dizem o governo Lula. Na semana passada eu chamei a atenção até de um deputado, eu falei, tudo que você está dizendo aí, quem fez? Foi o ministro Alexandre. E o ministro Alexandre está em qual governo? Do Lula. Falei, dói falar Lula, né? Então, a gente tem ainda esta dificuldade das pessoas compreenderem que o presidente da República é Lula e que nós temos do outro lado alguém que está inelegível e continua fazendo as bagunças por aí, que é o Bolsonaro. Deixa eu lhe perguntar sobre agora a Assembleia Legislativa. Temos uma discussão muito importante para ser levada à frente e ela ficou, digamos, como um rescaldo do primeiro semestre, relacionada ao regime de recuperação fiscal. Bom, temos um prazo até o próximo dia 28, considerando que o Congresso Nacional vá de alguma maneira fazer com que o propague, e diz Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, até semana que vem nós vamos arrumar alguma coisa dentro desse projeto para acontecer. Os deputados daqui de Minas Gerais acreditam que algo acontecerá na velocidade quase que da luz para resolver o tamanho do problema que tem Minas até esse prazo, dia 28, deputado? O que nós vimos foi um verdadeiro desastre por parte de Zema em colocar a base dele em choque para votar algo que ele mesmo veio a público dizer que a melhor proposta é a do Pacheco. Mas não, quis pressionar para que os deputados, e eles corriam. Eu digo isso porque nós estávamos em plenário, inclusive na última votação, quando o Nunes Marques, ministro, dá aquela liminar prorrogando até o dia 28, parece que saíram as almas do purgatório. Porque o alívio para os deputados que iam ter que colocar a cara diante deste cenário de eleições, votando contra o povo. Porém, o regime de recuperação fiscal, na forma como já foi apresentado, não precisa mais colocar sobre os ombros dos servidores o congelamento de salário, e isso tudo foi atrapalhada de Zema para queimar a base. E hoje, depois desse aperto de mão no Calil, tá claro que ele teria uma derrota. E eu acho, vocês acompanharam bem, nós tivemos 33-32 numa votação, e eu tenho certeza que a gente teria uma derrota para o governo, não uma derrota para o Estado, porque esta é uma dívida que ele aumentou exponencialmente, mas é uma dívida que fica para o Estado. Então ele está querendo resolver não pagando, dando calote dentro do seu governo, mas jogando, empurrando para frente para quem pega essa bomba. Ele não reconhece que foi em Pimentel que ele conseguiu aquela liminar, ele ficou esses anos surfando na onda, não quer pagar, caloteiro, e agora ele quer pegar esse desgaste. Mas eu creio que a velocidade que nós tivemos foi de demonstrar a inabilidade política de Zema diante dos temas mais importantes do Estado. Deputado, a gente vê um movimento aí já do governo de Minas e algumas relações políticas pensando em 2026. É claro, né? A gente sai da eleição de 2024 já com a cabeça em 2026. O quão essa aprovação, essa votação do regime de recuperação fiscal pode respingar lá em 2026? A todo tempo há uma chantagem de que o governo não terá condições de arcar com o salário dos servidores em dia, que não terá concurso. E quando você vê que o Zema se atrapalhou tanto que ele colocou até servidor da educação junto com polícia, junto com servidor da saúde. Todos, inequivocamente, dizem Zema é o pior governo que passou. Tudo isto vai respingar nas relações de 2026. Tá mais fácil a gente ver o cenário de 2026 do que ver o cenário das eleições de 2024, que se aproxima no dia 6 de outubro, no primeiro turno. Então veja, Zema, numa possibilidade dele se cacifar como candidato a vice com o atual governador de Goiás, Zema seria um nome com a Michele Bolsonaro. Eu tenho certeza de que ele estará nesse espectro da direita, da extrema direita, sendo ali cogitado, porque Minas Gerais, afinal, tem um colégio eleitoral importantíssimo para o Brasil. No entanto, as experiências de que ele era eficiente, que fez governos que trouxeram a diferença para Minas Gerais, cairão por terra, porque não é só o regime de recuperação fiscal. Zema não tem um programa de fato, a não ser uma grande propaganda de governo. Nós não tivemos produção de moradia nesse governo, nós tivemos privatização de água, nós não tivemos rodovias resolvidas. Agora que ele quer aí fazer esse anel
viário de mais de 100 quilômetros, abaixou para 70. Eu chamo de rodominério, porque ele servirá apenas para os caminhões da mineração e não servirá para desafogar nem resolver o problema do trânsito na região metropolitana. Esse ponto do Rodoanel, deputado, é um ponto muito importante, porque há divergência de prefeituras importantes da região metropolitana, como Betim, Contagem e até Belo Horizonte, em relação ao projeto proposto pelo Estado, né? As prefeituras de Betim e Contagem afirmam que não vão conceder as licenças ambientais, continuam brigando e tentando discutir com o governo, né? E alegam, inclusive, que sequer são ouvidas. E o governo de Minas continua afirmando que é o melhor cenário para Minas Gerais e para BH e região metropolitana. Você acredita que, de fato, o governo do estado vai conseguir colocar para frente essa obra? Eu acredito que ele esteja tentando deixar um marco muito próximo daquilo que ele tentou fazer, que era deixar uma obra que tivesse um impacto, e eu acho que se ele pensasse em esticar a linha do metrô até o Barreiro, ele conseguia talvez atrair os olhares dos trabalhadores com mais facilidade, assim como a duplicação em algumas áreas do próprio anel, e tratando o trem metropolitano, que é uma pauta da Assembleia Legislativa para o transporte de passageiros, assim como nós sabemos que os gargalos ligados à mobilidade urbana necessitam de projetos menos custosos para o Estado e que não vai deixar legado algum, porque uma obra dessa, primeiro, ela só para desapropriação ela levará um tempo de quase 2 anos. Então já acabou o governo. Não existe algo que fique na cabeça das pessoas de algo que não existe. Uma obra precisa ser concreta e Zema não tem tempo para isto, e nós acreditamos que a gente consiga vencer esse debate. Ao mesmo tempo, a gente tem pautas importantes que são colocadas na Assembleia, como por exemplo a questão das mudanças climáticas. Encerramos nessa semana um seminário que durou 7 meses com mais de 1.000 participantes, onde nós trabalhamos diversas matrizes, desde a econômica, social, sobre as mudanças climáticas que se avizinham, e não passando por cima de nascentes, passando por cima de comunidades, suprimindo mata, que você vai responder a mudanças climáticas. Zema está na contramão da história e não compreendeu ainda que o mundo está querendo agora resolver problemas para as próximas gerações terem direito à vida. E a Assembleia está fazendo uma discussão muito importante nas regiões de Minas Gerais, né, deputado? Em várias delas, tentando entender exatamente qual é o impacto especificamente em cada uma dessas regiões. E por falar em diversas regiões, eu quero lhe perguntar sobre um tema relacionado ao presidente Lula. A campanha eleitoral aqui do deputado Rogério Correia de Bela Gonçalves tem deixado muito claro que dados das pesquisas indicam que ter o presidente Lula identificando-se com um candidato específico é a grande aposta do ponto de vista de potencial eleitoral que tem essas campanhas. Eu lhe pergunto pelo interior do estado, o PT quer que o presidente Lula esteja em todas as regiões? Há um pedido específico para que isso aconteça, ou para que viaje, ou seja, no mesmo dia vão passar por 2 regiões, vai concentrar só nas grandes cidades como é Belo Horizonte? Como é que o partido desenha, para além de Belo Horizonte, o que quer que o presidente possa fazer aqui no estado nessas eleições? O presidente Lula cuidou de deixar todos os dados de investimento do governo federal para o acesso dos candidatos e da população, chama Comunica BR. Então ali os candidatos já têm acesso a quantos médicos, quanto foi do Bolsa Família, qual o investimento do PAC que ali está, porque nós sabemos que é humanamente impossível o presidente estar nessas regiões. Em Minas Gerais, nós temos desde o Triângulo a candidatura da Dandara, como temos lá em Valadares, no leste, a candidatura do Leonardo Monteiro. Em Belo Horizonte, bem posicionada a candidatura do Rogério, que traz sim a ligação direta com o presidente Lula, mesmo porque nós não estamos num cenário em que há apenas o candidato Bolsonaro e o candidato Lula. Nós temos na capital o fenômeno desta polarização, mas aqui existe um segundo turno. E no segundo turno as coisas mudam. E é por isso que um candidato bem posicionado no primeiro turno, como é o caso do Leonardo Monteiro, ele pode vencer as eleições com apoio direto, sendo aquele que vai responder pelo governo Lula. No entanto, na capital, nós temos que promover a corrida para tentar chegar no segundo turno. Ao passo que pode a capital, por exemplo, ter
uma disputa no segundo turno entre quem é meio Bolsonaro e outro que é mais Bolsonaro ainda. Então, é tudo uma expressão de que o partido vai precisar de Lula disputando as capitais, como está disputando em São Paulo, com Boulos, está disputando em Belo Horizonte, está disputando também nas capitais do Nordeste, e de fato o partido precisa se posicionar melhor. O que acontece? Nós temos um Congresso hoje de 513 deputados. Se você vê, quem acompanha a votação com Lula não passa de 140 votos. Então a habilidade de Lula para governar diante de uma oposição ou de uma chantagem grande que promove hoje a Câmara, correndo risco, por exemplo, de haver o impeachment. O mesmo cenário que existia para Dilma, que queira ou não queira, foi uma cassação política, está mais que provada, portanto, é um golpe, o Lula poderia sofrer. Então a habilidade de Lula nessas eleições, ela precisa superar o momento eleitoral com ganho para ampliar a sua base no Congresso, que passa também por eleição, né? Nós temos a sucessão de Lira, que é um processo complicado. Se a gente vai notando o perfil dos presidentes da Câmara nos últimos anos, a gente vai vendo que cada um vai ampliando ainda mais o seu poder. E agora sobre o orçamento, foi importante o Flávio Dino colocar um dedo nessa cunha e dizer: estas emendas secretas, elas são ilegais, imorais e precisam acabar nesse país. Você não sabe nem para onde e nem quem destinou o recurso público. Então, nós sabemos que Lula precisa dessas eleições, o partido precisa ampliar o quadro, mas nós precisamos ter um resultado que afete a segunda metade do governo Lula com uma melhoria desta base de apoio na Câmara e no Congresso. Leleque Pimentel, do PT, deputado estadual, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Político. Obrigada, viu, deputado? Volte sempre aqui. Obrigado a vocês. Nós continuamos na Assembleia defendendo as abelhas, lutando contra os agrotóxicos, lutando também para que políticas de moradia se fortaleçam e tendo, com este bloco Democracia e Luta, a grande chance de desmascarar o governo Zema, que é ineficiente e mentiu para o povo de Minas nestas duas últimas eleições. Obrigado mais uma vez, deputado. Até a próxima.